Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a cinemática. Nós vimos até agora as relações que nos permitem calcular o alcance, a altura máxima, o tempo de subida e, consequentemente, o tempo de voo no lançamento oblíquo. E agora eu quero mostrar como esses conceitos podem ser aplicados num problema específico, beleza? Então, vamos chegando. Começa assim. Para repor a bola em jogo rapidamente, o goleiro dá um chute e a bola sai dos seus pés com velocidade inicial de 40 metros por segundo, cuja direção faz um ângulo de 30 graus com o chão. O goleiro estava em frente ao gol e chutou a bola paralelamente à linha lateral. Ela percorre horizontalmente os 100 metros do campo. Letra A pergunta quanto tempo ela levou para atravessar o campo, desde que perdeu contato com o pé do goleiro. Considerando que não houve ação do gol adversário, quero saber se foi gol ou se não foi. Beleza? Simples assim. Então a situação é a seguinte, o goleiro está lá, ele vai fazer o chute dele, né? Então imagina aqui que você tem a bola partindo de um lado do campo, vamos imaginar que o movimento é da esquerda para a direita, aí ele vai pegar e vai jogar a bola. Aí a bola sobe, atinge uma altura máxima e vai lá para o outro lado. Beleza? É isso. Quais são as informações que a gente tem aqui? A gente tem informação de que essa velocidade inicial aqui, ela vale 40 metros por segundo. Essa é a primeira informação que a gente tem. E outra informação que a gente tem é que esse ângulo aqui, ele vale 30 graus. É isso. Essas são as nossas informações. Beleza? E acabou. Vou fazer a leitura de novo. Ela percorre horizontalmente os 100 metros do campo. Quem disse que é o alcance? Esses 100 metros. Não está escrito que 100 metros é o alcance da bola. Não está escrito. Em lugar nenhum está dizendo que esse pontinho aqui corresponde a 100 metros. Quer ver por quê? Vamos lá na fórmula do alcance que a gente fez na aula passada? Olha o alcance aqui, ó. V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Ele não me mandou calcular o alcance. Mas eu vou calcular porque eu preciso. Senão eu nem sei de que problema eu estou falando. O cálculo do alcance, ele depende exclusivamente da velocidade, da gravidade e do ângulo. E nada mais. O problema me deu a velocidade. Ele me deu o ângulo, ele me deu a gravidade. Eu não preciso de nenhuma informação adicional para calcular o alcance. Então eu não posso dizer que 100 metros é o alcance porque não está escrito isso. Beleza? Então, nos problemas de composição de movimentos, de lançamentos, como a gente tem falado, você precisa levar muito rigorosamente as informações ao pé da letra para você ser capaz de resolver alguma coisa. Ele faz aqui na letra A uma pergunta aparentemente despretensiosa. Quanto tempo a bola levou para atravessar o campo desde que perdeu o contato com o pé do goleiro? Se você está olhando para o problema e quer resolver essa letra A, você vai fazer o quê? Você vai achar aqui a velocidade Vx, que é V0, cosseno de 30, que é V0, que é 40, né? Vamos botar logo os números aqui. Que é 40, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso aqui dá 20 raiz de 3 metros por segundo. Isso aqui é a velocidade horizontal. Você consegue achar quanto tempo ele levou para percorrer 100 metros com essa velocidade aí? Você consegue fazer.
Olha ali. Pera aí. Olha lá. Velocidade é deslocamento sobre tempo. Por que eu estou usando essa fórmula? Porque o movimento horizontal é movimento uniforme, nós combinamos isso. A velocidade aqui, ó, 20 raiz de 3. Deslocamento horizontal 100 metros. O tempo é o que ele está perguntando, é meu sonho. Ele vai ser 100 dividido por 20 raiz de 3. Deixa eu sair daqui. Você fazer esse cálculo aí, ó, tu vai ter que pegar o 100 dividir por 20. Aí até eu faço, né? Dá 5. Aí você vai pegar 5, multiplicar por raiz de 3. Espera aí. O que eu estou fazendo aqui? Você vai pegar o 5, multiplicar por raiz de 3 e vai dividir por 3, racionalizando aí. Você vai achar esse tempo aqui, ó, de aproximadamente 2,88 segundos. É isso. Aí você responde a letra A. Só que não significa que ele levou 2,88 segundos para sair daqui e chegar aqui. Porque isso aqui, ó, isso aqui é o alcance. E o alcance, ele é calculado por aquela fórmula que a gente deduziu lá, ó. V0² seno de 2θ sobre G. V0² seno de 2θ sobre G. V0² é o 40². Seno de 2θ, seno de 60, dividido por G, que é 10. 40 vezes 40, 1.600. Deixa eu sobre 10 aqui. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, você consegue calcular isso aí, ó. Você pode pegar raiz de 3, aí você multiplica aí por 1.600, divide por 20 no final. Ou arruma esse 1.600, 160 sobre 2 dá 80, né? 80 raiz de 3. Isso aqui dá aproximadamente 138 metros. Olha o teu alcance aqui, ó. Então o campo acaba aqui, ó. Ó. O campo acaba por aqui, ó. A bola percorre 100 metros de campo. É isso que ele está mostrando para a gente. Então é como se fosse uma coisa mais ou menos assim, ó. Vou fazer um esboço. Tá aqui o campo. O campo tem 100 metros. Aqui seria o meio campo. Isso aqui seria aquele círculo central. Vamos pegar uma área do lado de cá, uma área do lado de lá. Aí tu tem a trave aqui. Aí você tem a outra trave de cá, ó. Aí o goleiro veio aqui e chutou a bola a partir daqui, ó. E a bola, ela vai cair depois. Porque o lançamento, ele é depois. Tem 38 metros a mais, ó. Essa linha aqui, ó, que eu estou marcando em vermelho, são os 100 metros do campo, ó. Esse tantinho aqui que tem no final, que eu vou pintar de verde, tem 38 metros. E agora o que eu preciso analisar? Eu preciso avaliar se quando a bola fez isso aqui, quando ela fez essa trajetória, se ela conseguiu passar abaixo da trave. Que se ela passou abaixo da trave, foi gol. É aí que eu vou responder a letra B. Considerando que não houve ação do goleiro adversário, eu quero saber se foi gol. É isso. Então, o que eu vou precisar calcular?
qual era a altura da bola quando ela passou pela linha de fundo do adversário. Porque se ela passou acima da trave, não tem como ter sido gol. Se ela passou abaixo da trave, foi gol. Beleza? É isso aí. Então, um problema aparentemente ingênuo, fazendo uma pergunta ingênua, com uma letra A fácil de responder, ela vem e faz uma letra B que vai exigir uma análise sofisticada em comparação com o nível de complexidade do que a gente está fazendo até agora. Beleza? Então, vamos fazer essa análise, vamos descobrir que altura que o objeto tinha, né? Quando ele passou, que é a bola no caso, né? O objeto é a bola, que ela tinha quando ela passou pela trave. Ora, nós sabemos que para o movimento horizontal é movimento uniforme, S igual a S0 mais VT. Botando as letrinhas certas, posição X é posição inicial X mais velocidade X vezes o tempo. Então, depois de andar 100 metros na horizontal, partindo da posição inicial 0, com uma velocidade V0 cosseno θ, que nós calculamos aqui como 20 raiz de 3, nós descobrimos o tempo. 100 sobre 20 raiz de 3, aí a gente fez essa continha aqui, 2,88 segundos, aproximadamente. Agora, na vertical, o que isso significa? Significa que a bola subiu e desceu. Na vertical, o movimento é uniformemente variado, então V é V0 mais AT, ou seja, a velocidade em Y é a velocidade inicial em Y, mais a aceleração em Y vezes T. Ora, a velocidade em Y é a velocidade que ele vai atingir quando ele estiver passando lá pela outra linha de fundo. A inicial vem dessa decomposição vetorial aqui, ó. Se eu tinha o Vx como V0 cosseno de 30, o Vy inicial é V0 seno de 30. V0 seno de 30. Seno de 30 é meio, V0 é 40. Eu estou falando de um Vy que é 20 metros por segundo. Então, esse Vy inicial aqui, ó, é 20. E a gravidade é 10. 10 vezes o tempo. Então, para cada instante de tempo, eu vou ter uma certa velocidade. Então, para esse instante de tempo aqui, ó, 100 sobre 20 raiz de 3, ou se você preferir, 5 sobre raiz de 3, ou 5 raiz de 3 sobre 3, racionalizando, a gente pode calcular que a velocidade da bola, quando ela passou, foi 20 menos 10 vezes 5 raiz de 3 sobre 3. Foi esse o Vy. Eu posso achar até aproximadamente aqui o valor, se você quiser, né? Vai dar 20 menos 28, mais ou menos, né? Porque se o tempo é 2,88, 10 vezes esse tempo vai ser 28,8, né? Então, se eu pegar 20 menos isso, dá menos 8,8, aproximadamente. Espera aí que eu fiz errado. Menos 8,8 metros por segundo. Por que negativa? Ora, porque a bola subiu, velocidade positiva. Passou da altura máxima, velocidade negativa. Corretíssimo o nosso cálculo. Menos 8,8 metros por segundo. Beleza? Então, aí para poder fazer essa análise, eu vou precisar chegar lá na posição, para eu saber que altura que ela tinha, passado esse tempo, entendeu? Ou eu posso usar a Torricelli e falar que V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S, também serve. Quando ela tem essa velocidade aqui ao quadrado, partindo de uma velocidade inicial ao quadrado, que nós já calculamos que é o 20, menos 2 vezes a gravidade vezes ΔS, a gente chega lá também.
Então, se eu pegar esses números do jeito que eles estão apresentados aí, eu consigo fazer o valor da velocidade. Vamos fazer o VY ao quadrado? Deixa eu fazer esse VY ao quadrado aqui para a gente ter o valor exato dele. Raiz de 3 vezes 50. Vamos dividir isso aqui por 3. Né? E aí eu tenho aí 20 unidades. Beleza? Dá 8,86 o valor exato. Na hora que eu elevo ao quadrado, eu encontro 78,63. Então vamos lá. 78,63 vai ser 20 ao quadrado 400, menos 2 vezes a gravidade, vezes o ΔS. Então eu vou achar esse ΔS. Eu vou pegar o 400, vou subtrair esse 78, vou encontrar 321 mais ou menos, dividindo aí o resultado final por 20, eu encontro um ΔS de aproximadamente 16 metros. O que significa? Significa que quando a bola passou pelos 100 metros, ela estava a 16 metros de altura. 16 metros de altura. 16 metros de altura seria a altura de um prédio de 5 andares. Então, com certeza, esse valor é muito maior do que a altura de uma trave. E com isso eu consigo responder com facilidade a letra B e chegar à conclusão que não foi gol. Beleza? Probleminha aparentemente bobo, uma pergunta ingênua na letra A, fácil de responder, umas raízes quadradas aí, beleza, uma aritmética meio chata aí, mas lançamento tem aritmética chata, lançamento tem, né? Aqui é enjoado mesmo, porque você vai ter que fazer seno e cosseno, e poucos são os ângulos que você vai conseguir o seno e o cosseno bem fáceis de manipular. Né? Os problemas dos vestibulares têm essa mania ruim de botar tudo 30, 45 e 60 como se fossem os únicos ângulos possíveis, quando eles poderiam escolher outros ângulos mais interessantes para você poder ter senos e cossenos com valores mais interessantes. Como, por exemplo, 37, 53, que são ângulos que aparecem pouquíssimo aí nos problemas, e que eles trariam seno e cosseno 0,6, 0,8, né, 3 quintos e 4 quintos, bem fáceis de usar e trariam números muito mais agradáveis aí para você trabalhar. Beleza? Então, os problemas de lançamento, eles são assim, eles envolvem análises mais complexas, às vezes precisa de um equacionamento um pouco pior. Ele podia fazer uma pergunta diferente dessa letra B. Uma outra pergunta que ele poderia fazer. Ele poderia perguntar se quando a bola passa pela altura máxima, se ela está alinhada com o centro do campo, que é mentira. Não é verdade. A altura máxima foi, com certeza, à frente do centro do campo, por conta dessa simetria que a gente tem da parábola aqui. Com certeza, quando a bola atingiu a altura máxima, ela já estava depois do meio campo. Né? Com certeza, ela não estava em cima do meio campo, com certeza estava depois. Beleza? E aí ele poderia perguntar qual seria a velocidade para garantir que foi gol. Né? Ele poderia te dar aí a altura da trave, né? Seria outro problema também, uma outra dificuldade adicional, né? Para a gente poder responder isso. Então aqui na parte de lançamento é isso, é você fazer a interpretação e conseguir chegar à conclusão para você mesmo descobrir onde é que vão chegar as coisas, onde é que vão chegar os números que você está procurando aí. Beleza? Fazer mais um? Falando em Enem, é isso aí. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. No jogo, 2 competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternadamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial e do disparo. Em um determinado momento da partida, o competidor B
deve disparar. Ele sabe que a bala disparada anteriormente, com ângulo de 53 graus, passou tangenciando o ponto B, ponto P, anterior. Vamos ler. No jogo a gravidade é 10. Considere seno de θ igual a seno de 53 igual a 0,8, cosseno de 53 igual a 0,6 e desprezível a atuação de forças dissipativas. Com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deveria ser aproximadamente o menor valor de V0 que permitiria ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Beleza? Então o que eu quero? Eu quero fazer um disparo a partir do canhão B e eu quero atingir o canhão A. É isso. Eu preciso garantir que um canhão atinja o outro. Você percebe que é mais difícil do que o nosso exemplo anterior, que eu só precisava saber se passou ou não passou. Aqui ele quer qual é o valor do V0 para garantir que ele vai atingir aqui. É isso. Beleza? Essa é a informação que ele colocou aí para gente. Né? Em determinado momento, ele sabe que se a bala foi disparada com 53 graus, passou tangenciando o ponto P. Mais uma vez, problema de lançamento, cheio de informações que no final a gente pode nem saber direito o que é e o que não é. Né? Eu quero saber o V0. A minha pergunta é: quanto vale o V0? Essa é a pergunta do problema. Qual é o valor do V0? O que eu tenho de dados até agora? Eu tenho certeza que ele me deu a gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Outra informação que ele deu: mantendo o último ângulo de disparo. O ângulo de disparo tem que ser 53 graus. Então, sabendo que a gravidade é 10, o ângulo foi 53, me dá a velocidade para que ele atinja o A. É isso. Primeiro passo do problema. Aqui, como a gente pode ver, ó, normalmente você vai ver os problemas nos livros, nos exemplos, jogando da esquerda para a direita. O que ele fez aqui no Enem? Botou jogando da direita para a esquerda. Por quê? Um elemento a mais para te complicar, beleza? Que você aí que seguiu o conselho da aula passada e está indo atrás de listas e mais listas de exercícios, está fazendo aí dezenas de exercícios de cinemática, você viu que a maioria joga da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda são poucos. Então, vamos fazer da direita para a esquerda. Foi o que ele falou aí. Então, ó, o lançamento é com um ângulo de 53 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, 53 graus. Se a sua figura ficou muito poluída na hora da prova, faz separado, porque se tu fizer uma lambança ali em cima dessa imagem ali, já era. Tu vai estragar a tua prova, beleza? Velocidade inicial é meu sonho. Mas eu sei que essa velocidade inicial, seja quanto ela for, ela tem uma componente horizontal que vale V0 cosseno de 53. Isso aqui é a velocidade que eu vou chamar de Vx, que é V0, quanto é cosseno de 53? Vezes 0,6. Aí eu tenho Vx em função da minha resposta final. Beleza? V0 vezes 0,6. Analogamente, a gente consegue achar o Vy também como sendo V0 vezes 0,8. Esse seno de 53 é 0,8. Beleza? Se você não está fluente nisso, você tem que chegar lá na trigonometria do seno, cosseno e dar uma reforçada lá para você poder chegar aqui com essa capacidade. Beleza? Então aqui nós temos um movimento horizontal que vai percorrer uma distância, está na figura aqui, ó, uma distância horizontal, ó, de 120 metros. Com essa velocidade que está aqui. Com essa velocidade. Então eu tenho para análise do movimento horizontal, movimento uniforme, SS0 mais VT.
Isso aqui é para horizontal. Distância horizontal, 120. Posição inicial, vamos considerar 0, pegando o sistema, né, de coordenadas, começando ali no ponto B, apontando para a esquerda. A velocidade, V0 vezes 0,6 vezes t. Que tempo é esse? Tempo de voo, que eu ainda não tenho. Mas vou guardar a informação. Beleza? E na vertical, o que vai acontecer? Na vertical eu tenho movimento uniformemente variado. V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. V quadrado é V0 ao quadrado mais 2A delta S. Não sei qual que eu vou usar. É uma das três. Tem que ser uma das três. São as equações de movimento uniformemente variado. Beleza? Essa primeira aqui, não sei se é muito útil, né? Porque eu vou querer saber a velocidade que a bala do canhão atinge quando chega lá. Não sei se essa informação é muito útil. Mas dá para saber, ó, que o deslocamento vertical é de apenas 35 metros. Porque a bala vai subir e descer. Então, na vertical, a posição inicial é 0, a final é 35. A única restrição que eu tenho que ter é porque eu preciso garantir que quando ela estiver passando aqui pelo ponto P, que aliás ele nem me deu a distância, né? Nem me deu essa distância para eu poder calcular e usar o ponto P como referência. Ele só me disse que quando ele fez o lançamento anterior, passou. Ou seja, é possível passar. É possível. Foi a única informação que ele me deu. Ou seja, esse ponto P, ele realmente está abaixo da maior altura máxima possível. E você tinha que chegar aqui já de posse dessa informação, dessa habilidade. Porque a altura máxima fizemos. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2g. Como é que você faz para essa altura ser máxima? Né? Você vai botar ângulo de 90 graus. Joga assim. Claro que se você jogar assim é a maior altura possível. Aí ele mostrou que com 53 graus ele passa. De fato. Beleza? Então aqui é uma questão de escolher a equação. A primeira não vai me dar a relação que eu quero, porque eu não quero saber a velocidade lá. A segunda equação também me daria a velocidade que a bala do canhão atinge o canhão A. Então, para eu ter certeza da posição, eu tenho que usar a equação do meio. Enem, hein? Enem. No Enem, que é uma prova tranquila, suavona. Então, lá vai. Qual é a posição vertical que você precisa ter? S é 35. Posição inicial vertical, 0. Velocidade inicial, positiva para cima, V0y. V0 vezes 0,8. AT quadrado sobre 2. Qual é a aceleração? É 10 menos 10, t quadrado, esqueci o t, t quadrado sobre 2. Que t é esse? É o t dessa fórmula aqui, ó. É esse t que você vai botar aqui. Exercício de bíceps hoje, né, galera? É isso aí. 35 vai ser V0 vezes 0,8 vezes t. Quanto vale o t? O t vale 120 sobre 0,6 V0. 120 sobre 0,6 V0. Menos 10 vezes t quadrado. O que é t quadrado? 120 sobre 0,6 V0 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Deixa eu sair daqui porque eu fiquei atrás da continha de novo. Então a sua missão é resolver essa equação aqui, ó, com uma incógnita só.
Veja que V0 dividido por V0 vai desaparecer. 0,8 sobre 0,6 pode virar 4 terços. 4 terços de 120, esse pacote aqui é 160. Então não está ruim não. 10 sobre 2 deu 5. 120 sobre 0,6, 200. 200 ao quadrado vezes 5 sobre V0. Não está ruim não. Beleza? E aí você vai e executa essa continha aí. Na hora que você executa essa continha, você vai chegar no V0. Você vai achar V0 igual a 40 metros por segundo, que é o que consta na letra C. Beleza? Deixa eu aparecer aqui. Vou tapar a figurinha. E é isso, probleminha do Enem. Tinha que conhecer as fórmulas? Tinha. Para que ia servir a fórmula do alcance máximo? Para nada. Para que ia servir a fórmula da altura máxima? Para nada. Então o decorador de fórmula chega aqui e fica de calça curta. Não consegue resolver. Não consegue finalizar o exercício. Beleza? O que tinha aqui? Qual era a chave? Saber que o movimento horizontal é uniforme. Isso trouxe a primeira equação do movimento. 120 igual a V0, 0,6 vezes T. Saber que o movimento vertical é uniformemente variado. E saber lidar com essa questão dos sinais, subir e descer. Então, essa questão aqui só fez o carinha que treinou bastante. A pessoa que malhou bastante cinemática fez essa aqui. O que não fez, ou deixou em branco, ou perdeu tempo de prova. Beleza? Então a questão dessa, você chegou lá e não treinou, abandona. Não gasta seu tempo, porque você não vai chegar lá. Beleza? Não fazer também é estratégico em alguns momentos. Nesse tipo de questão é isso. Para as questões de lançamento, elas são altamente discriminativas. Ou você sabe fazer, ou você vai jogar o seu tempo de prova fora. É diferente de uma questão de cinemática com movimento uniforme, em que você ali, com bom conhecimento de proporção, de porcentagem, desenrola. Aqui não tem desenrolo. Ou faz ou não faz. Beleza? Lá nos problemas de movimento uniformemente variado, exclusivamente, só movimento vertical, a abordagem é um pouco mais simples. Aqui não. Aqui a pessoa tem que ter o domínio das equações. Senão ela não faz. E como é que você faz para ter o domínio das equações? Treinando bastante. Né? Fazendo bastante exercício. Né? Aí você consegue chegar lá. Beleza? Era isso então. Essa era a nossa conversa sobre lançamentos. Eu acredito que dificilmente vai aparecer algum problema que esteja fora disso que a gente falou na nossa conversa de hoje, beleza? Seja das demonstrações da aula passada, né? Seja da resolução de exemplos que a gente fez na aula de hoje. Então, é sobre isso. Valeu, sucesso, até a próxima.